quando a gente pensa em revolução, o que a gente pensa quando a gente pensa em revolução? Revolução dos bichos, por exemplo? O que mais? Ah, não, Revolução dos Bichos é meio George Orwell, né, mano? Meio paia. Leva mais pra um lado derrotista da questão. Pensa em revolução também, eu sempre lembro de história, aula chata de história do Brasil, que tem umas 500 revoluções que não deram em nada. Exatamente. Do que a gente tá falando exatamente? O que a gente tá falando? A gente tá falando de humano? A gente não tá falando de humano. Não, definitivamente a gente não tá. Nem de bicho a gente tá falando, porque quando a gente pensa em bicho, a gente pensa em mamífero. A gente tá falando de formigas. Inseto, essa criaturinha que rasteja pelo chão e muitas vezes elas são muito odiadas no centro urbano. Mas nesse filme a gente não odeia as formigas. E aí eu tô falando de qual filme? Qual é o filme que a gente tá falando? Tá falando de Vida de Inseto. Vida de Inseto. Veja bem, não é Formiguinha Z. Exatamente, que são as formigas não harmonizadas. E Formiguinha Z preveu um movimento de hoje em dia. Mas a gente não vai falar desse filme, a gente vai encerrar porque, pelo amor de Deus, não é esse filme. Exatamente, não é esse. Vamos falar então de Vida de Inseto, mas antes vamos pra abertura. Quando você filma ou tira foto, você com certeza já parou pra pensar ou mesmo testar o melhor ângulo, luz e aquele carão bonito. Ou seja, assim como toda e qualquer imagem, a construção dela está muito além de um simples clique. Seja no vídeo do aplicativo ou no filme que a gente assiste, existe mais do que a imagem em si. Existem escolhas por detrás dela. Eu sou o Lucas Qualquer e adentra a mais um episódio desse podcast. Não é só a gente que fala, a imagem fala. Episódio 4. Vida de Inseto. Bem-vinda, pessoa ou pessoas a mais esse podcast. Com uma fala qualquer, uma música qualquer e eu, um Lucas Qualquer. E veja bem, esse episódio é um episódio mais que especial. É a primeira vez que eu tenho um convidado nesse podcast. Olá, senhoras e senhores. Senhor Pato está aqui comigo. Muito obrigado. Senhor Pato, mais do que Senhor Pato, é o Senhor Pato do podcast. O que sobrou do meu dia. Por favor, sonoplasta, coloca aí uma salva de palmas pra mim, por favor. Pelo menos pra dar uma fortalecida aqui na minha autoestima. Mas eu vou tentar me convencer que eu sou especial vindo nesse podcast, conduzido pelo meu queridíssimo Lucas. Muito obrigado pelo convite. É isso. Você sempre é muito bem-vindo aqui. Você é maravilhoso, muito engraçado. É sim. Vão ouvir o podcast dele, que vocês vão ver quão engraçado ele é. Mas não é pra falar de mim que a gente tá aqui. Do que a gente tá aqui pra falar? De Vida de Inseto. Inclusive o Senhor Pato que trouxe aqui falou, eu dei a ideia, vamos fazer. Aí ele, beleza, eu falei, mas você que escolhe o filme. Ele escolheu Vida de Inseto, o que me surpreendeu muito positivamente, porque eu amei rever o filme. Eu também, fazia muito tempo. Era uma das animações, assim, muito marcantes. Ela representa muitas coisas, né, do ideário infantil a respeito do que deveria ser a sociedade. E aos poucos você vai crescendo e descobrindo que ela nem um pouco assim, entendeu? Mas ainda assim, eles plantam essa sementinha da ilusão. Todo mundo junto, abraçado. E isso é uma coisa muito importante do filme. É uma consideração geral que eu gostaria de fazer. Em momento algum, as formigas, elas nunca estão separadas. Desde o início do filme, elas estão tudo juntinhas, sempre fazendo as coisas. E é uma coisa que se mantém constante. Elas podem ter as divergências delas, mas elas estão sempre ali, ó, no caminho que alguém supostamente aponta. Então acho que a gente pode, inclusive, começar pelo começo do filme, olha só. Começo do filme, que é exatamente esse lugar da gente entender as formigas e a junção das formigas trabalhando por alguma razão, né? A minha primeira observação que eu tenho sobre o filme, as formiguinhas, como a gente tinha falado, elas estão lá sempre colhendo semente, né? Fazendo aquela filinha indiana que tem toda aquela cena humorística, que elas se perdem porque cai uma folha no meio do caminho, eles entram em desespero, aí tem tipo toda uma equipe de contenção ali. Me perdi! Cadê a trilha? Eu estou vendo mais a luz. O que eu faço? Nada de pânico! Somos profissionais treinados. Fiquem calmos, vamos dar a volta na folha. Nessa mesma cena introdutória, logo em seguida eles mostram o protagonista, que é o Flick. Quando eu vi isso, né, quando eu era pequenininho, eu só pensava, pô, ele é um engenheiro. Mas a minha primeira observação, quando mostra lá o Flick com a colheitadeira dele cortando, eu pensei, tá aí, é uma analogia direta ao arado de boi da teoria marxista. Oi? Explane mais, vai, justifica a sua resposta aí. Então, é que assim, dentro da teoria marxista, existe o preceito da justificativa do porquê a escravidão é errada. A escravidão, ela precisa ser superada para que exista o desenvolvimento tecnológico. Porque uma vez que o humano está subjugado a outro humano, ele não progride tecnologicamente. Então, a partir do momento que você abole
à escravidão, você força a humanidade a procurar tecnologia para avançar na sua capacidade produtiva, para que ele não precise explorar a força de um outro ser humano. Então daí que vem a ideia do arado de boi. Porque a formiga é o quê? A formiga é trabalhar. E não é isso que a gente quer, né? Só trabalhar. A gente tem que trabalhar, mas a gente tem que viver como ser humano. E o Flick é a ideia do arado de boi. Assim, gente, a gente vai ter tecnologia pra gente conseguir seguir em frente. Eu acho muito interessante, porque você me pegou desprevenido falando isso, porque o que eu pensei vendo o Flick, revendo o Flick agora, mais velho, foi que eu tive uma concepção diferente do que você teve, mas que conversa. Porque qual é o ponto? Pra mim, o Flick, ele é o pária da sociedade ali. Ele é muito diferente porque ele é o inventor, ele tá indo contra as regras da sociedade ali, daquela pequena comunidade. E eu acho engraçado que se a gente pensar a época que foi feito o filme, que é os anos 90, o que tava acontecendo nos anos 90? Revolução digital. Pega a pira. Sim. A revolução digital tava acontecendo e tinha todo um imaginário na época que você consegue assistir. Por alguns filmes tem um filme do Herzog chamado Lo and Behold, Rivers of the Connected World. Eis os delírios do mundo conectado. Que fala exatamente dos criadores da internet, dos criadores dos computadores pessoais mesmo, ali nos anos 90. Falando sobre como tinha esse lugar de pensar a tecnologia para minimizar o trabalho das pessoas e de como isso ia salvaguardar de alguma forma o tempo livre das pessoas que elas não tinham. Coisa que a gente vê depois de 30 anos que não aconteceu. E existe toda uma narrativa, um discurso dentro do filme de que as formigas, elas veem a tecnologia como uma coisa negativa, elas vão vendo ao longo do filme como positiva. Sendo que a própria Pixar é uma empresa que estava associada a essa tecnologia que estava sendo criada. Então, para eles, financeiramente falando... É interessante. Era muito interessante dessa porque discurso. Eu acho que não só isso, a Pixar é um laboratório audiovisual. O que tem de investimento, assim, tipo, empresas que produzem GPUs gráficas, etc., aonde eles testam a capacidade dessa tecnologia é com esses filmes de animação novo. Eu não sei como é que tá. Eu acho que também é um processo deles venderem o próprio peixe, né? Até porque, como você disse, na época dos anos 90, a galera que perdia muito tempo no computador ainda tava... com o estigma do vagabundo. Eles eram um Flick. Exatamente. Da galera que não quer trabalhar, quer ficar sentado na frente do computador, não sai de casa. Assim, não que isso não tenha mudado atualmente, entendeu? Tem um ponto meu que eu levantei aqui, que é quando o Flick tenta mostrar pra princesa... E ele tenta vender o peixe dele. Tá falando, olha aqui, ó, essa minha tecnologia de pegar semente, etc e tal. Se a gente usar isso aqui, todo mundo usar isso aqui, a gente vai recolher na metade do tempo pra gente e pros gafanhotos. Ele fez um Shark Tank ali com ela. Ele fez um pitch lá. Um pitching de venda, pra verdade. Muito bem. E é muito engraçado, porque quando a gente olha e tá falando tudo isso sobre o Flick, sobre essas noções de meta, de pitching... Quando você pensa na estrutura macro do filme que vai falar sobre uma revolução que vai acontecer contra os gafanhotos, é paradoxal. Eu acho que é meio irreal, porque geralmente essas revoluções tecnológicas, elas são sequestradas pela classe dominante, que fica detentora da propriedade intelectual dessas novas tecnologias. A gente só operaciona e quem se beneficia disso, quem manda. Vira um Shark Tank, o dono do Shark Tank fala, muito incrível essa sua invenção, vou comprar. E ela vai ser minha. Né? Vai ser minha, eu vou produzir um monte, vocês vão ter que alugar, vocês trabalhadores, e a gente vai tirar do salário seu. E aí, eu vou colocar na minha biografia que foi o que eu fiz. Exato. Que saiu da minha cabecinha. Logo em seguida, né, a gente tem... Quando eles mencionam sobre os gafanhotos, eu acho interessante eles utilizarem os gafanhotos na história. Eu acho que o gafanhoto, ele é uma representação muito clara da destruição. Acho que é ao longo da sociedade, né? A gente tem, sei lá, bíblico, da praga dos gafanhotos, a gente tem representação no agronegócio. Eles, além deles representarem, né, uma classe dominante, né, que subjuga a força de trabalho das formigas para serviço deles, eles também representam uma milícia armada. Porque quando eles chegam, o discurso do Hopper, quando eles vê que eles não fizeram nada lá, é tipo, meio de querer vender atualmente pra princesa,
Ó, vocês servem a gente pra que outros animais não tenham que explorar vocês, entendeu? A gente te oferece proteção de outros animais. Ele tem esse discurso. Eu falo, olha, eles representam muitas coisas. Ele se vende como uma milícia armada, que faz relação que a gente pode ver em um estado muito específico, que tem muita história, aí aqui no nosso Brasilzão de meu Deus, que é a ausência do próprio estado, que no caso seria a omissão das formigas de não se estruturarem de forma de conseguir se proteger. Eu não sei, é que ainda, eu acho que existe um discurso que é meio torto nisso. Eu concordo que eles são uma figura que exerce esse poder quase militar. Mas quando a gente não coloca, de novo, tecnologia envolvida, e uma tecnologia bélica, no caso, você desregula a ideia do próprio desregulamento que existe dentro de uma sociedade é ter uma guarda. Existir uma força armada que vai proteger os direitos de quem tá no governo, de quem tá numa classe dominante. E se a gente pega a história do próprio Brasil, a gente vê que é evidente em muitos momentos, só de pegar do século XX, de como os próprios militares foram essa força que associaram e desmembraram todas as tentativas de uma revolta popular que queria que a voz do povo prevalecesse. Mas a voz sempre foi abafada em prol de uma voz superior. Porque é necessário ter uma classe armada pra gente ter mais medo. E a gente servir pra gente ser mais dócil pra continuar fazendo. E eu acho que é um ponto do filme que eles não falam. É um filme infantil, eu entendo. Mas se a gente fosse aprofundar a questão, seria uma coisa muito importante a colocar dentro do filme. Eu acho que isso é muito importante que eles colocam, acho que até no design que eles escolhem pelas formigas, né? Diferente das formiguinhas Z lá, que todo mundo é quadradão, né? Nas formiguinhas, no Vida de Inseto, as formigas são mais arredondadas, elas não têm pelos, não têm presas. Eu acho que pra criar empatia com a criança, ter aquela imagem terna, de acolhedora, de que a gente é inofensiva, a gente só quer fazer o nosso aqui. Vender brinquedo. Até porque, né, faz sentido. Se a gente vendesse um brinquedo pontiagudo aí, ia ter um monte de criança se matando, batendo na cabeça das crianças. Ia dar um problemão. Mas enfim. Seguindo em frente, eu acho que a única coisa que eu relatei depois, que eu vi depois do filme, eu acho que tem a cena do julgamento do Flick. Eu acho muito engraçado que o Flick, ele é um personagem muito conciso. Ele é ele do começo ao fim. Ele não muda uma vírgula de quem ele é. Acho que só na parte mais lá pro fim, onde ele dá aquele ataque de depressão nele, aquele ataque de culpa, que ele fica, mas ainda é ele. Ele não houve uma mudança. É que ele é muito honesto. Ele é ingênuo. Também. Me irrita ele, inclusive, um pouco. Da ingenuidade suprema dele. Que aí vai acontecer quando ele vai achar os bichos circenses, que ele fica muito... Meu Deus, eles são heróis, tipo, ô, amigo. Aí mostra a ingenuidade dele, que ele ainda tem a fala, não banque a formiga caipira. ele tem esse lado dele que ele reconhece que ele é um caipira, de que ele é leigo, mas isso pra mim é muito gritante, que ele não é um personagem desenvolvido. Ele só é, tipo assim, uma bússola da história. Ele aponta pra onde a história tem que ir. Eu não sei dizer, isso é muito frustrante, uma vez que ele é o protagonista. Eu acho que esse filme tem uma estrutura que é muito interessante, fora do comum que a gente tá acostumado, de um protagonista único que vai conseguir sanar todos os problemas que são gerados no próprio filme, que a história gera no filme. Falando de Marvel, se a gente pegar todos os filmes de herói da Marvel, um herói consegue, sozinho, solucionar todos os problemas. No máximo, com um mentor que vai falar o que ele poderia fazer, como ele pode melhorar e tudo mais. Mas quem resolve de fato é esse personagem, é o indivíduo. O indivíduo é o mais importante. O indivíduo é que gera as coisas. Que é uma noção, de novo, muito vinda dos anos 90, neoliberal, que faz os filmes terem essa estrutura. E esse filme é muito engraçado que não tem essa estrutura. Ele foge completamente à regra. Porque o Flick é um protagonista, a rainha Ata, que eu vou continuar falando que é a rainha chata, ela é uma protagonista porque ela faz o filme girar, e os próprios personagens circenses, em alguma medida, eles têm um protagonismo ali. Como comunidade, inclusive. Eu não falo como um específico. Eles, enquanto um personagem coletivo, eles geram a narrativa. Eu acho muito engraçado que é muito raro hoje em dia a gente ter personagens coletivos. E eu acho muito legal que
Além deles serem um coletivo, eles se movem na história como um coletivo, eles nunca estão dispersos, exceto o PT Pulga, que é o patrão deles, inclusive, que eu acho que muito legal da história, que mostra que as formigas são exploradas e os insetos circenses também. Só que pela força de trabalho artística deles. Pelo PT Pulga, que inclusive mostra que ele é um cara completamente inescrupuloso, e ele vai explorar, ele vai botar todo mundo em risco se aquilo der certo. Que é o que a gente vê hoje dentro do mundo do trabalho. Você tem um cara completamente sem noção, que se ele vê que ele, dá resultado, eu vou me ferrar um pouquinho, não tem problema. Cadê a meta? E eu acho que isso mostra muito sobre a classe artística. Por incrível que pareça, eles gostam daquilo. Eles gostam de ser artistas. Mas que diferente do Flick, eles não se olham como explorados. Eles sabem que eles são explorados, mas as formigas não. Elas são e aceitam. Eles falam, a gente vai fazer isso aqui porque é o que a gente sabe fazer. Eu acho muito interessante como o filme, ele se dá um tempo pra primeiro a gente conhecer todos os personagens do circo, que são muitos. Eu achei muitos, eu fiquei impressionado. Eu não lembrava que eram tantos assim. E como ele consegue, o filme consegue contar que todos os insetos individualmente precisam de alguma coisa e o PT Pulga nega todas. Tudo. A borboleta, ela é interrompida. O louva-a-Deus, ele também é interrompido. Ele tava fazendo o negócio dele, a meditação lá pra ele se preparar. O Franz pede comida, o PT Pulga não dá. O Vareta, ele pede respeito, ele não tem respeito. O besourão lá, esqueci o nome dele, ele machuca a pata, ele manda ele atuar mesmo com a pata machucada. Então, é muito interessante que eu não lembrava disso, mas o filme conta que ele renega todos os pedidos deles. Então, é muito impossível eles não perceberem que eles são explorados com uma mão de coordenação, com uma mão de liderança, com uma mão de quem tem o meio de produção ali, que é o próprio circo. Merda, assim. Sim, e você vê que, tipo, o poder, se a gente pode dizer assim, do PT Pulga dele, é nada. É só conhecimento, a inocência, a necessidade de trabalhar dos artistas. Você precisa trabalhar? Eu vou te dar trabalho. Eu tenho um toldo. O meio de produção dele é um toldo. É um toldo e um picadeiro. Que é uma merda ainda. Sim, que é tudo precário. Ótimas condições de trabalho, inclusive. E eu gosto muito, ainda falando do PT Pulga, porque eu acho que ele tem um papel muito minúsculo. E no final, quando ele acha de novo eles, e ele tá preso, os próprios insetos do circo têm uma força, eles têm um empoderamento de prender o PT Pulga, porque eles precisam prender ele no final. Ele fala a seguinte frase: gente, me tira daqui, tá legal? Eu prometo que até vou pensar em pagar vocês. Peraí, tá bem, eu pago. Tipo, sim. Ou seja, não tinha nenhum dinheiro ali. Isso é muito real. Tipo assim, todo mundo que trabalha com arte, muitos dos nossos primeiros trabalhos, a gente tem que trabalhar de graça. Muitos a gente tem que oferecer trabalho gratuito pro cara pensar se paga a gente. Eu acho que isso dialoga muito com um episódio recente que a gente tem da galera deslumbrada com inteligência artificial, né? Saindo um pouco do filme, da galera... Uma moça aí postou que a inteligência artificial agora vai democratizar a arte e vai tirar do monopólio da técnica, né? Como se fosse um puta monopólio, né? Tipo, eu passei anos estudando, anos fazendo aqui, aprimorando minha técnica pra conseguir executar a parada, pra talvez ganhar um dinheiro, e a pessoa vai falar que é monopólio, né? Mas você falou que não tem a ver com o filme, mas eu acho que tem super a ver com o filme. Ainda a gente tá falando de tecnologia, de como essa tecnologia supostamente é neutra, de como ela vai ajudar a melhorar uma parte da sociedade. Que é tipo, a gente não vai ter que gastar mais com artista. Não é necessário artista, que é isso? Sim. Sabe? Sim. Então uma tecnologia ajudando a você lucrar mais, a você gastar menos tempo. Vou te ajudar a economizar aí, vou te mandar esse artista embora, e aí você vai poder fazer a sua própria arte com esse robô aqui. Super criativo. Você não vai ter que nem conversar com ele, você não vai ter que descer no nível dele. Sim. Exatamente. Ai, caralho. Eu gosto muito de uma frase que o Hopper fala, que é: você acha que eu desceria até aqui se não tivesse dado algum problema? Que é tipo, você acha que eu ia vir no lugar de vocês, esse nojo, esse muquifo, pra falar alguma coisa, pra
conversar com vocês, eu não quero conversar com vocês nesse ambiente chechelento que vocês têm. Debaixo da terra. Você só vai ver uma liderança indo até lá, tomando a frente pra ter algum conhecimento, pra olhar na sua cara, se deu alguma merda. Não quer ter que dialogar com você sobre o seu próprio trabalho. Não, eu só quero entregue. Me entregue os papéis. Exatamente. Eu já fiz muito de ter que conversar com você na sua entrevista de emprego. Eu já tive que descer até aqui. Exatamente Sim. isso. Nossa, tô sentindo diretamente atacado. Ah, é incrível! Eu procurei por toda parte insetos com o talento de vocês! Um caça-talentos? Meu formigueiro está com problemas, os gafanhotos estão para chegar e nós temos que arranjar muita comida! Atuar num banquete? Comida! Ajudem! Vão nos ajudar! O trabalho é nosso! Isso, É nosso, é nosso! Os detalhes você explica no caminho. Vamos botar pra quebrar! Nossa, que eficiência! E eu gosto dessa cena. É muito tipo, o que falaram pra você que é seu trabalho, o que passaram e o trabalho real. Job description lá, e aí chega mais assim. Se você puder buscar um cafezinho, se você puder descer lá no banco e pagar uma continha além do que você tá fazendo, a gente vai ficar muito feliz, viu? Porque no caso do filme, o Flick queria que eles fossem lá e lutassem contra os gafanhotos. Eles são insetos de circo. O que eles vão fazer? Nada. Só contextualizando, eles estão indo embora porque eles brigam com o Flick falando, não é isso que a gente tava querendo, a gente tá indo embora porque brigar com o gafanhoto não é pra gente não. Não tem o que a gente vai fazer. Então, querido, ó, beijão, a gente vai embora. E o Flick fica desesperado, pega eles caem num território que é meio árido, que é cheio de sulcos ali. É o Rio Seco. E eles acabam lá, do jeito deles, conseguindo fugir do pássaro. E é aí que o Flick tem a ideia do pássaro. Porque eles comentam... Eu acho que o irmão do Hopper comenta que ele tem medo de pássaro. Que a Ata também fala que precisaria de alguma coisa muito espetaculosa, muito grandiosa para os gafanhotos fugirem. E o Flick vai juntando todas as ideias e tem essa grande ideia. ideia. Que ele convence os insetos a ficarem e fala assim, ó, cara, vocês não vão precisar lutar. E aí é onde, na minha concepção, eles demonstram a evolução da princesa. Aí é o momento onde a princesa começa a ser construída como uma boa líder. Que ela sai da gestão, ela sai da posição de liderança e vai pro chão de fábrica. Porque mostra ela ajudando eles a levantar o pássaro. Verdade. Até quando o Flick encontra ela lá na hora que eles estão colocando as folhas no pássaro. E eles tem aquela cena de romancezinho besta deles. Nossa, eu não tinha pego esse discurso que tá na entrelinha de que pra você ter uma boa liderança, você precisa conhecer o trabalho do seu trabalhador. Sim, Nossa! Aí que eu reforço o meu ponto de que ela é a única personagem trabalhada. Ela é a única personagem desenvolvida ali. E aí, em contraponto, que aí eles já pegam... Eles usam essa da montagem pra fazer uma analogia ao conto da formiga e da cigarra, onde um trabalha, se prepara pro verão, e o outro fica lá tocando violino, tocando violão, não lembro. E aí eles usam da montagem, que eles mostram eles trabalhando assim, duro pra construir o pássaro, e aí eles cortam pros gafanhotos num resort. Tem uns mariachis cantando, que é onde você vê esses resorts, onde vai ter um entretenimento local pra essa classe dominante que vai pra lá gastar o dinheiro, e eles estão tendo massagem, jogando bilhar, jogando dado, que é onde tem o diálogo, assim, o maior diálogo. O monólogo do Hopper. O monólogo do Hopper sobre a ideia de... A gente não vai lá porque a gente precisa. A gente vai lá porque a gente precisa passar uma mensagem. Aí eu acho que, tipo assim, foi uma montagem sutil, mas é uma montagem muito bem colocada naquele momento da história. Eu gosto também que tem alguns elementos construídos dentro desse resort, onde estão todas as sementes do ano anterior. Sim. Que ainda estão lá. Eles tinham muito... Acumulando. E é muito interessante que eles verbalizam isso no filme. Tem uma fala de um dos gafanhotos falando, mas a gente tem comida pro ano inteiro, tá ótimo. E é muito bom que a ideia de acúmulo de riqueza, de que eles têm um grande lucro ali, uma grande quantia ainda, que eles não estão satisfeitos exatamente pelo poder que eles vão ter, querem continuar tendo, a própria ideia deles como classe dominante, né? Sim, que é o que eles falam. A classe dominante sabe, ela tem a ideologia dela e ela sabe a classe dela.
O problema é que a classe inferior, a classe trabalhadora, ela não tá. E é interessante pra ela que ela se mantenha assim. Ele fala, eu notei porque eu gostei muito da frase. Deixe uma formiga nos definir e todas vão começar a criar problemas. Elas estão em maior número que nós. É muito boa essa frase, porque o que ele tá falando aqui, quando eu ouvi essa frase, eu fiquei, ele tá falando de narrativa. Ele tá falando de construção de narrativa. E é muito engraçado que eles colocam isso do Hopper criando uma narrativa de que as formigas precisam dele pra sobreviver, pra ter segurança e tudo mais. E a gente tem, dentro do filme, a comunidade de artista, que é exatamente a classe que cria narrativas, que cria histórias, que cria formas de você ver o mundo. E te faz te idealizar o mundo. Faz você sonhar, faz você sair do próprio lugar, assim. Vamos fingir que este grão é uma formiga bem pequena. Doeu, por acaso? Só uma? É? E que tal agora? Doeu nada! Que tal agora? Deixem uma formiga nos desafiar e aí todas vão começar a criar problemas. Essas lindas pequenas formigas estão em maior número do que nós. Se elas começarem a se tocar, acabou a nossa moleza! Não é por causa do ranco, é para manter as formigas na linha. O Hopper tem aquela demonstração dele com os outros gafanhotos, porque na primeira cena, que eles invadem o formigueiro, o Flick tem um primeiro confronto com ele. E ele vê que o Flick é uma centelha de consciência. E ele fala assim, ó, se a gente sair de lá, essa centelha de consciência vai começar a manifestar nos outros. E é exatamente isso que a gente não quer. Eu acho que o Flick, ele é um ponto importante, mas ele é a representação dessa consciência. Apesar dele não ter nenhum desenvolvimento. Ele tem uma mudança muito drástica no final, que é exatamente essa consciência de classe que ele toma ali no final. E que ele vai ir contra o Hopper e diferente do começo do filme, depois de tudo que ele passou, ele não vai abaixar a cabeça como ele abaixa no começo do filme, ele vai ir contra ele de fato. Sim, porque no começo mostra o Hopper pisando na cabeça dele, falando, não, vou te dar uma lição aqui. E aí quando os gafanhotos definitivamente chegam, tem toda a conversa da Dot, quando ela vai lá chamar o Flick, porque eles falaram que ela ouviu os gafanhotos falando que ia matar a rainha, ela se desespera e tal. E aí quem tem que operar o pássaro são as crianças. Aí, outra narrativa, eu acho que é uma semiótica muito interessante sobre a finalidade da juventude na sociedade. É uma série famosa na Netflix que ela pega assuntos sortidos, assim, explica minuciosamente sobre alguns aspectos. E tem um episódio que fala sobre a juventude. E aí, assim, ele pinta e borda, eles pintam, assim, um cenário de que a juventude é um completo desvio na etapa do ser humano como criatura. Ela tem um cérebro incompleto, ela tá em formação, sabe? Tipo, ela tá em desenvolvimento, cada dia que ela passa o corpo dela tá de uma forma diferente, ele não tá assentado ainda. Mas eles concluem o episódio falando que, mas ainda assim, ele é uma peça fundamental. São indivíduos que não tem nada a perder. São esses indivíduos que movem as mudanças da sociedade. E aí eles dão exemplos de várias movimentações, de várias revoluções, guerras. Quem tá na frente é a juventude. Muitas consequências, ela se propõe a fazer um trabalho que muitas pessoas não vão fazer. E é aí que eles colocam as crianças, é as crianças que vai operacionalizar o pássaro. As crianças que vai se arriscar a subir nesse bagulho que ninguém testou e vai pra frente. E as crianças falam, quando ele chama as crianças, ela fala, bora, a gente vai sim. Tá, aí, né, tem o andamento do filme, aí o pássaro dá errado. Não é que ele dá errado, né? Ele dá muito certo, né? Ele dá muito certo, verdade. E quem faz ele dar errado é o PT Pulga, que bota fogo no pássaro. Cretino? Sim. O pássaro cai, fogo. O Hopper entende que o pássaro não é verdade, porque ele tava cagando de medo do pássaro. Não, ele tem um discurso eugenista, né, mano? Que ele fala que... Como assim? Vocês são maluca? Não, ele fala... Eu gosto muito dessa frase, eu anotei essa frase. Você é um verme. Não, pior do que isso. Você é pior do que um verme. Você é uma formiga. Que isso sirva de lição para todas vocês, formigas. Ideias são coisas muito perigosas.
Vocês são furadoras de terra desmioladas, colocadas neste mundo para nos servir. Você está errado, Robert. Vi essas formigas fazerem coisas incríveis. Todos os anos, essas formigas conseguem pegar comida para elas e para os gafanhotos. Formigas não servem a vocês. São vocês quem precisam de nós. E é muito bom porque, de certa forma, é o que acontece, né? Uma classe tem mais meios de produção, consegue ter mais grana, ela sempre se acha muito superior e acha que quem tá abaixo é muito inferior a ela. Ser inútil. Sendo que quem produz de fato somos nós que estamos ali na força de... trabalhando de fato, fazendo o rolê acontecer. Que é muito o que acontece, eu acho que numa escala global, como o primeiro mundo a Europa e os Estados Unidos se reportam com relação à África, América Latina, sendo que tem dados reais que demonstram que a gente trabalha muito mais que eles. Só para pensar da discussão que eles têm lá na Europa de 4 dias de trabalho por 3 de descanso, enquanto a gente tá aqui discutindo ainda a escala 6x1. E eles ainda falam que a gente é preguiçoso, que a gente é um bando de pouco nada. produtivo. Oi? O discurso do pouco produtivo. É porque o brasileiro trabalha muito, mas ele é pouco produtivo. A gente tem que melhorar a produtividade do brasileiro. E de como a gente é abaixo do verme enquanto brasileiro, enquanto latino, enquanto terceiro mundo, assim. De como a gente é menos do que eles, sendo que a gente pode ter um conhecimento até maior que eles em algum aspecto. E de como a gente, enquanto formiga... Se a gente pensar uma metáfora e analogia de como a gente é uma formiga também nesse aspecto, a gente tem um viralatismo de acreditar que não, eles são realmente muito melhor. Tudo que eles fazem é muito melhor. São maior, mais forte. Sendo que a gente nunca teve a opção, por não ter nenhum recurso suficiente, pra conseguir fazer a mesma coisa que eles. A gente foi limitado muito mais cedo a conseguir se desenvolver de alguma forma. Quando tem essa discussão, a minha posição aqui que eu anotei, clique, divo da consciência de classe. É quase uma continuidade do próprio monólogo do Hopper, né? Sim. Que tipo, eles não podem saber, eles sabem. Sim, agora é o momento de desespero dele, falando, putz, agora eles sabem. Que aí mostra elas tudo dando os bracinhos e falando, não, agora a gente não vai arredar o pé, não. É muito legal essa série. É muito marcante. Continuando o filme, Hopper morre. E a gente tem uma comunidade feliz, salva de qualquer ideia de poder. A rainha se torna ata, a princesa chata se torna a rainha chata. Coroada. Ela coroada. Tem um poder ali que é muito... genérico, que na realidade as formigas vão continuar sendo... Formigas e vão continuar exercendo uma subserviência, mas não aos gafanhotos, mas à rainha. Que agora também agora trabalha, né? Entende do trabalho. E a tecnologia vence, porque todos começam a usar a tecnologia do começo do filme que eles tinham renegado. É a vitória da tecnologia. A emancipação da classe trabalhadora. Verdade, eles mostram quase como emancipação mesmo, que todos eles ficam muito felizes e tudo mais ali. Com um tempo livre também, mostra que a tecnologia traz tempo livre. Sim, que é uma mentira. Começam, infelizmente a realidade é uma mãe, é uma professora terrível. Mas como fantasia, serve muito bem. Eu acho que a gente falou bastante sobre vida de inseto. Bastante. Isso eu posso garantir. E estamos encerrando e, por favor, fala as suas redes sociais, senhor Pato, por favor. Meu nome é Pato, vocês vão conhecer como Pato Anônimo. Eu tô nas redes sociais como nome do meu podcast, que é O Que Sobrou do Meu Dia, lá onde eu literalmente falo o que sobrou do meu dia, onde eu dou muito chilique e falo da minha rotina, né? Mas assim, não esperem nada muito profundo, igual a gente tem aqui no Imagem Fala. É um grande chilique, uma grande catarse minha. E é isso. E vai ser sua também, porque você vai se sentir representado. Porque cada situação que ele passa e a gente passa junto com ele... Sim. É... Dificílimo. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Também me sigam nessas minhas redes sociais. Por gentileza. Imagem Fala também. Tô no Instagram, no TikTok. Tô aqui no Spotify ou aqui no YouTube, dependendo de onde você está me ouvindo. E eu sempre esqueço das outras minhas redes sociais. Eu não sei se eu tenho mais, mas eu lembro que são essas, pelo menos. Enfim, sou péssimo de rede social.
Eu também sou muito péssimo de rede social, não citei nenhuma, mas você coloca lá a sigla de o que sobrou no meu dia, Twitter, Spotify, Instagram, você vai me achar. Que vai ter uma fotinho do Sr. Pato maravilhosa ali. Sim, é minha representação lúdica. Representação lúdica, tá certo. Enfim, muito obrigado. Estamos indo até aqui e falou. Até mais.